Ora, ele podia ensinar a seus eruditos, ele podia ensinar coisas a seus cientistas, ele era afinado ao ponto exato quando se referia a intelecto. Mas ainda assim, isso levou a Deus 40 anos para bater tudo aquilo para fora dele, ali nas areias. E quando ele tinha todas as suas concepções intelectuais de Deus para fora dele, ali nas areias, o metal estava pronto para ser moldado novamente. Essa é a maneira como Deus toma seus homens e bate para fora todos os seus temores e todo o seu intelecto. E então o grande mestre oleiro os coloca sobre a roda e começa a moldá-los novamente. Trabalhadores valorosos, este é o homem de Deus. Quem poderia treinar um homem mais do que o próprio Deus? Observe a maneira como ele os treina. Nós pensaríamos novamente num outro, pelo nome de Davi. Deus estava treinando Davi quando este era apenas um menininho. O profeta Samuel subiu e derramou óleo sobre sua cabeça e o ungiu, porque Deus ia treinar Davi para ser um poderoso guerreiro. E olhe para o treinamento que ele lhe deu. Eu estava lendo há algum tempo atrás, aqui em cima no Greens Mill, onde geralmente vou para orar, onde Deus disse a Davi: eu te tenho tomado do aprisco de seguir aquelas poucas ovelhas de teu pai lá fora, e eu tenho feito de ti um grande nome, como grande homem da terra. E eu penso no rigoroso treinamento que ele fez a Davi. Nem sequer o instruiu em alguma escola, mas ele o instruiu em sua própria escola. Davi era um caçador e um pastor de ovelhas. E nos Salmos ele escreveu sobre pastos verdejantes e águas tranquilas, porque ali ele estava sozinho consigo mesmo. Ele não estava contaminado com as coisas do mundo. Deus tem que trazer um homem para longe das coisas do mundo, de modo que ele possa fazer com que ele fique quieto, de modo que ele possa ouvir a Deus, aquela serena e macia voz. Então, uma vez em contato com Deus, ele torna-se destemido. Então, note que ele não se importa com o que alguém diga. Ele tem estado na presença de Deus. Ele conhece a Deus no poder de sua ressurreição. Então Davi, nós o vemos, um dia Deus permitiu que um urso entrasse e apanhasse uma das ovelhas dele. Davi simplesmente foi atrás daquele urso. Sem dúvida que ele orou, porque um pouco mais tarde ele admitiu isto. Ele orou e pediu a Deus. Ele era guardião daquela ovelha. Ele não podia perder aquela ovelha. E ele tinha que salvar aquela ovelha a qualquer preço. E ele lançou mão de sua pequena funda e foi atrás daquele urso e o matou. Ele tinha que salvar aquela ovelha. E Deus o estava treinando. Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas, indiferente ao que ele venha a ser chamado e pelo que ele tenha que passar. Salvem as ovelhas. Então, tendo ele visto que Davi fora valente sobre esse urso, assim ele apenas aumentou o poder do animal para um pouco maior. E ele enviou um cordeiro, um leão ali dentro, e apanhou um dos cordeiros. E um leão é um animal feroz. Na África, quando eu os estava caçando, um leão pode matar 10 homens antes que você possa dizer Jack Robinson. Poderosa e grande besta. Só com um grande rugido e só homens são consumidos, e aquele que morre sob o poder de um leão jamais sente dor alguma. É tal o susto ouvir aquele rugido enquanto ele o dá. Aqueles grandes pés de mamute, só num segundo ele derruba uma dúzia de homens. É pensar num rapazinho. A Bíblia diz que ele era ruivo. Isso significa que ele era apenas um rapazinho, com uma pequena funda. Você sabe o que é isto? Um pequeno pedaço de couro com um cordão de cada lado. É um leão faminto, já com o gosto de sangue na boca, que correu para dentro e agarrou a ovelha. Davi levantou os olhos para Deus e disse: eu não posso perder esta. Ajuda-me, Senhor. E ele abateu o leão com a funda. E quando o leão se levantou contra ele, aquele rapazinho, e o leão pesando cerca de 500 libras ou mais, e aquele rapazinho pesando talvez
70 ou 80, ele puxou de seu pequeno cinto a faca, e quando o leão se levantou, o qual mataria 10 homens com 2 bofetadas, ele agarrou o leão pela barba e o matou. Coragem! Deus não quer covardes. Ele não pode usá-lo se você está com medo de tomar sua palavra e crer nele. Ele quer homem valente, que não prestará atenção a nada senão ao que o Senhor diz. Esse é o tipo com o qual ele tem de se mover, diferente ao que a igreja diz, ao que o pastor diz. Aquilo pelo que a igreja se para, ele se para por Deus e justiça e sua palavra. Esse é o homem que Deus enviará estes dias para seu reavivamento, pelo qual seu povo está orando. Anos mais tarde, quando ele subiu para se encontrar com seus irmãos na batalha, havia um grande gigante lá em cima, dedos de 14 polegadas, e ele se jactanciava e dizia: pois bem, que alguém venha lutar comigo. Se vocês me puderem vencer, eu me renderei, e vice-versa. E nós serviremos. Aquele que se rende, é claro, será o que perde. Essa é a maneira como o diabo gosta de fazer isto. Quando ele pensa que tem uma pequena vantagem sobre você, ele lhe dirá: você não pode conseguir passar com isso. Você não pode pregar cura divina na igreja metodista, igreja batista. Bem, vocês pregadores metodistas, apenas agarrem-se a Deus uma vez e descubram se vocês podem ou não. Vocês jamais farão isso com sua teologia que ensinam. Vocês terão que agarrar-se a Deus e saber que Ele é. Dizem que o povo pentecostal, alguns anos atrás, havia um grupo de pessoas parado na esquina. Nem mesmo num edifício eles podiam entrar. Mas leu você a revista Life outro dia o que diziam a respeito deles? É um dos maiores fenômenos que esta era já conheceu. É o levantamento da igreja pentecostal. E eles produzem mais convertidos num ano do que todo o resto das igrejas colocadas juntas. Isso é o que a revista Life disse. Por quê? Eles podem estar confundidos em algumas coisas, mas, irmão, eles são valentes. Eles se mantêm ali fora, lado a lado, e chamam preto, preto e branco, branco. Quando o reavivamento finalmente irromper, este irromperá entre eles. Vocês observem e vejam se isto não é assim. Isto ficará endireitado um dia destes. E Davi, quando Saul colocou sua armadura nele, disse: Davi, se você vai lutar com este Golias gigante, disse: ora, você nada é senão um rapaz, apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde jovem. Como pode você lutar com ele? Ouçam a este pequeno Davi. Você veja, ele não disse isto assim: Saul, Vossa Excelência, meu pai me enviou à escola primária, à universidade, ao colégio. Eu tenho um PhD. Eu estou equipado para fazer isto. Eu sou um homem inteligente. Ele jamais disse isto dessa maneira. Ele disse: meu senhor, ele disse, quando eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai lá fora, bem além, um urso entrou e pegou uma, e eu o matei. E um leão entrou e pegou uma, e eu o abati, e quando ele se levantou, eu o matei. Ele disse: o Deus que me livrou das patas do urso e do leão, pode também me livrar das mãos desse incircunciso filisteu, um homem treinado por Deus. Lá se achava Saul com todo o treinamento que um homem podia ter para saber como lutar. Davi nada sabia sobre uma espada, ele não sabia nada sobre um escudo. Bem, Saul foi e vestiu sua enorme armadura nele, e o pequeno Davi estava ficando quase com as pernas tortas. Ele descobriu que a veste eclesiástica dele não servia num homem de Deus. Simplesmente o espremia para baixo, e todos os seus credos e coisas jamais igualar-se-iam ao equipamento de Deus ali. Oh, como nós poderíamos prosseguir sem cessar e dizer muito de muita gente diferente. Mas vamos direto ao nosso assunto para nos apressar. Elias estava ficando velho, e ele sabia que não demoraria muito até que ele tivesse que deixar o mundo. E Deus tinha encontrado um homem que era um homem honesto, que era um homem bom. Seu nome era Eliseu. Agora, se você observar, o nome de um deles é Elias e o do outro é Eliseu. Agora, ele nunca desceu até os fóruns e assim por diante, e o encontrou nas escolas de teologia
E lá em cima, nos grandes colégios daqueles dias, que fez ele? Ele foi para o campo e encontrou um homem arando com 12 juntas de bois.